Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. O aroma de temperos se espalhava pela cozinha, enquanto Helena ajeitava a mesa da sala de jantar. Era seu aniversário de 55 anos, e apesar de não admitir em voz alta, ela estava ansiosa para ver o que o filho Marcelo havia preparado para a ocasião. Desde cedo, mensagens de parabéns chegavam pelo celular, mas o que realmente aquecia o coração de Helena era saber que o filho havia prometido um almoço especial. Marcelo chegou acompanhado da esposa Patrícia e da sogra Dona Lúcia. As três mulheres se cumprimentaram cordialmente, mas Helena percebeu algo no olhar da sogra de seu filho, um brilho de superioridade disfarçada. Preferiu ignorar. Naquele dia, queria se concentrar apenas na alegria. O almoço transcorreu com risos, conversas e histórias antigas. Marcelo contava com entusiasmo lembranças da infância, como se quisesse mostrar para todos o quanto amava a mãe. Helena, orgulhosa, ouvia cada palavra, sentindo-se recompensada por todos os anos de sacrifício. Trabalhar em 2 empregos, pagar a faculdade do filho, sustentar a casa sozinha após a morte precoce do marido. Quando o bolo foi servido, chegou o momento mais esperado, a entrega dos presentes. Helena ajeitou-se na cadeira, com o coração acelerado. Marcelo foi o primeiro a se levantar. Com um sorriso, colocou nas mãos da mãe uma pequena caixa embrulhada em papel simples. Ela abriu com cuidado, ansiosa, mas seu sorriso congelou ao ver o conteúdo. Uma caneca branca, lisa com a frase "Melhor mãe do mundo", impressa de forma simples e um pouco borrada. "Eu vi essa caneca e lembrei de você, mãe", disse Marcelo, sorrindo, como se aquele fosse um gesto carregado de significado. Helena, com um esforço quase físico, sustentou o sorriso. "Obrigada, filho. É muito bonita." O constrangimento foi rápido, mas não passou despercebido. Antes que pudesse processar o momento, Patrícia se levantou com outra caixa, desta vez pequena, luxuosa e com um laço dourado. "Sogra, espero que goste", disse ela, entregando para Dona Lúcia. Todos ficaram atentos quando a caixa foi aberta. Lá dentro, um anel de ouro, cravejado de pequenas pedras brilhantes, reluzia sob a luz da sala. "É lindo!" exclama Dona Lúcia, emocionada. "Marcelo, você exagerou." "Ah, você merece, Dona Lúcia", respondeu Marcelo, orgulhoso. "Foi caro, mas valeu cada centavo." O silêncio que se seguiu pareceu pesar sobre Helena. Patrícia segurava a mão da mãe, admirando o anel, enquanto Marcelo sorria como um filho dedicado. Helena, no entanto, sentia um nó apertar o peito. Não era o valor do presente que doía, mas o contraste gritante entre o que havia recebido e o que vira a sogra receber. Ela desviou o olhar para a caneca, ainda sobre a mesa, como se fosse uma lembrança cruel de que, para o próprio filho, aquele era o símbolo do seu valor. Tentou se convencer de que estava exagerando, que talvez houvesse uma explicação. Mas a cena ficaria gravada. O brilho nos olhos de Marcelo para Dona Lúcia, e o gesto apressado com que lhe entregará a caneca. Os convidados restantes, alguns amigos e primos, tentaram manter a conversa fluindo, mas o clima já havia mudado. Helena recolheu pratos e copos, fingindo não ouvir os comentários sobre o luxo do anel. Cada palavra parecia cutucar uma ferida recém-aberta. Quando o almoço terminou e todos foram embora, Helena ficou sozinha na cozinha, lavando a louça devagar, como se cada prato fosse uma desculpa para não pensar. Mas era impossível. Lembrou-se de noites, virando plantão para pagar a mensalidade da faculdade de Marcelo. Lembrou-se das vezes em que deixou de comprar roupas novas para si mesma para garantir que ele tivesse livros e transporte. Lembrou-se das lágrimas escondidas quando ele se mudou para viver com Patrícia, sentindo que, aos poucos, perdia espaço na vida dele. Agora, diante de uma caneca de R$ 5 e de um anel que ela sabia valer milhares, Helena se perguntava: quando exatamente havia deixado de ser prioridade na vida do próprio filho? A noite caiu, e a casa mergulhou no silêncio.
Helena colocou a caneca sobre a mesa da cozinha, olhou para ela por longos segundos e suspirou. Não queria chorar, mas uma lágrima escorreu, silenciosa, carregando não só a dor daquele dia, mas o peso de anos de amor que pareciam, naquele momento, não ter sido reconhecidos. Ela não sabia ainda, mas aquela caneca seria o início de uma mudança, e no dia seguinte, algo aconteceria que mudaria tudo. A casa estava mergulhada em um silêncio denso, como se até as paredes tivessem absorvido o peso daquele dia. Helena, sentada sozinha na poltrona da sala, olhava para a caneca sobre a mesa de centro. O objeto parecia encará-la de volta, mudo e inexpressivo, mas carregado de um significado que ela não queria aceitar. Era madrugada quando finalmente se levantou. A cozinha estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela. Helena preparou um chá, tentando acalmar a mente. O som da água fervendo trouxe memórias involuntárias, noites em que Marcelo estudava para provas, e ela ficava acordada para preparar algo quente e reconfortante. Ele dizia: "Mãe, você é incrível. Não sei o que faria sem você." Lembrar dessas palavras doía. Não porque haviam perdido o sentido, mas porque no fundo, ela se perguntava se ainda eram verdadeiras. A noite parecia mais longa do que todas as outras. Helena se recostou na cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente revisitou cada momento do almoço de aniversário, como um filme em câmera lenta. O sorriso orgulhoso de Marcelo ao entregar o anel à sogra. O brilho dos olhos de Patrícia. O silêncio cúmplice entre eles. E, claro, o seu próprio sorriso forçado ao receber a caneca. Ela se questionava se estava sendo egoísta. Afinal, presentes são apenas gestos, não? Mas algo dentro dela insistia, não era apenas sobre o presente, era sobre o que ele simbolizava. O valor dado a alguém que sempre esteve presente, que lutou, que sacrificou, ser comparado ao valor dado a alguém que entrou na vida dele há poucos anos. Pela manhã, Helena ainda estava acordada quando ouviu passos no corredor. Marcelo havia esquecido algo na casa, e entrou sem bater. Ele parecia apressado, mas, antes de sair, perguntou: "Dormiu bem, mãe?" Ela sorriu de leve. "Sim, um pouco." "Que bom." E se foi, sem notar a expressão cansada no rosto dela. Helena ficou olhando pela janela, enquanto o carro do filho desaparecia na rua. Foi então que percebeu um detalhe que não havia reparado antes. A relação dele com Dona Lúcia parecia mais íntima do que com a própria mãe. Não se tratava de afeto comum entre genro e sogra, havia algo diferente, como se compartilhassem segredos que não passavam por ela. À tarde, decidiu ir até o mercado para distrair a mente. No caminho, encontrou uma vizinha faladeira, Dona Cida, que entre fofocas sobre o bairro comentou: "E aquele anel chiquérrimo que vi no dedo da mãe da Patrícia? Fiquei sabendo que custou uma fortuna. E olha, não sei se é verdade, mas disseram que foi comprado na joalheria mais cara da cidade." Helena apenas sorriu, escondendo o incômodo. Mas a curiosidade começava a se misturar com algo mais, uma sensação de que havia uma história por trás daquele presente. Ao voltar para casa, encontrou a caneca sobre a pia. Pegou-a nas mãos e ficou observando a inscrição borrada. Sentiu um aperto no peito e, num impulso, guardou-a no armário mais alto, como se quisesse afastá-la da vista e da memória. Mas era inútil. A imagem do anel brilhando no dedo de Dona Lúcia não saía de sua mente. À noite, sozinha novamente, Helena começou a pensar nos últimos anos. Havia notado pequenas mudanças no comportamento do filho desde que ele se casara. Chamadas menos frequentes. Visitas mais rápidas. Presentes cada vez mais genéricos. Ela nunca reclamou, acreditando que fazia parte do ciclo natural da vida. Mas agora se perguntava se, ao não dizer nada, não havia permitido que a distância crescesse. E havia mais. No almoço, notou que Patrícia e Dona Lúcia trocaram olhares estranhos quando o assunto preço do anel surgiu. Como se houvesse algo que não queriam comentar na frente dela. Helena não tinha provas, apenas uma sensação incômoda, um faro que só uma mãe desenvolve.
Deitada na cama, olhando para o teto, sentiu a primeira fagulha de algo diferente. Não era apenas tristeza ou mágoa. Era a vontade de entender. A necessidade de descobrir o que realmente estava acontecendo. O silêncio daquela noite foi mais pesado que o anterior, mas carregava uma nova energia, a de quem começa a buscar respostas. Helena sabia que o dia seguinte poderia trazer pistas, e talvez verdades que ela não estava pronta para ouvir. E, enquanto o relógio marcava 2 da manhã, ela tomou uma decisão silenciosa. Observaria. Não confrontaria Marcelo ainda, mas ficaria atenta a cada gesto, cada palavra, cada olhar. O jogo havia começado, e ela não pretendia perder. O dia amanheceu com um céu pesado, nublado, como se o clima refletisse o estado de espírito de Helena. Ela acordou cedo, mas não por descanso, mal havia pregado os olhos. Levantou-se com a determinação silenciosa de quem já havia tomado uma decisão na noite anterior: descobrir a verdade por trás daquele anel. Enquanto tomava café, o telefone tocou. O número era desconhecido. Alô? Disse com cautela. Do outro lado, uma voz feminina, baixa e apressada. Dona Helena? Não posso me identificar, mas a senhora precisa saber que aquele anel não foi comprado pelo seu filho com o dinheiro dele. Foi pago com um cartão que está no seu nome. O coração de Helena disparou. Como assim? Confirm NA Fatura. O valor foi parcelado, e o cartão termina com 4.819. A ligação caiu antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Por alguns segundos ficou parada, o telefone ainda colado ao ouvido. O número, sim, aquele era o final do cartão que ela usava para emergência, e que deixará uma vez nas mãos de Marcelo, anos atrás, para resolver uma compra. Desde então, nunca imaginou que ele tivesse anotado os dados. Sem perder tempo, pegou o notebook e acessou a conta do banco. Lá estava, Joalheria Leblanc, R$ 15.200, 10x sem juros. A data coincidia exatamente com a semana anterior ao seu aniversário. O golpe de realidade foi como um soco. Não só o filho havia comprado o presente para a sogra com o dinheiro dela, como também não disseram uma única palavra sobre isso. A primeira reação foi de mágoa profunda. Mas logo veio a raiva. Como ele pôde? Por que faria isso? E, acima de tudo, o que justificaria esconder? No final da tarde, decidiu sair. Vestiu-se discretamente, e pegou um ônibus até a região onde Patrícia trabalhava. Não tinha um plano concreto, mas queria observar. Ficou sentada em um café próximo ao prédio, olhando o movimento. Foi então que viu. Marcelo apareceu ali, no horário em que deveria estar no escritório. Entrou no prédio da esposa com passos rápidos. Poucos minutos depois, ele e Patrícia saíram juntos, conversando com expressões tensas. Helena se levantou e o seguiu a uma distância segura. Eles caminharam até uma praça próxima, sentaram-se em um banco e continuaram falando baixo. Patricia gesticulava, parecia nervosa. Marcelo segurava as mãos dela, tentando acalmá-la. Helena não conseguia ouvir, mas percebeu uma frase que Patrícia disse, articulando bem as palavras: "Se minha mãe souber, vai ser pior." Aquilo confirmou o que Helena já desconfiava. Havia mais gente envolvida nesse segredo, e Dona Lúcia estava no centro. Decidiu não se aproximar. Em vez disso, esperou que eles se despedissem e o seguiu de volta até o carro. Quando Marcelo entrou para dirigir, Helena, ainda oculta, viu no banco traseiro uma sacola pequena da joalheria. Não era a mesma embalagem do anel, mas algo novo. Isso significava que a compra não havia sido isolada. De volta para casa, Helena sentia-se como alguém que acabará de abrir a primeira porta de um corredor cheio de segredos. Não sabia o que encontraria no fim, mas tinha certeza de que não podia mais ignorar. Ao anoitecer, recebeu uma mensagem de Marcelo. Oi, mãe. Está tudo bem? Desculpa não poder passar aí hoje, semana corrida. Helena olhou para o celular e digitou lentamente. Claro, feo. Quite se. Ela não queria que ele soubesse que estava ciente de tudo.
Ainda não. Enquanto preparava um chá, lembrou-se de um detalhe: a fatura do cartão sempre chegava por e-mail. Mas, nos últimos meses, ela não havia recebido nada. Verificando a caixa de entrada, percebeu que o endereço havia sido alterado. Quem mais teria feito isso senão Marcelo? Ele queria garantir que ela não visse as compras. No fundo, Helena lutava contra um sentimento ambíguo: a raiva por ter sido enganada e a dor de admitir que o próprio filho podia fazer algo tão baixo. Mas não permitiria que a ferissem mais. Se havia começado a investigação, iria até o fim. Naquela noite, deitada na cama, imaginou a conversa que teria com ele um dia. Não seria apenas sobre o anel ou o dinheiro, seria sobre respeito, gratidão e a linha invisível que ele havia cruzado. Mas antes disso precisava reunir todas as peças. E, com um aperto no peito, Helena sabia: a verdade estava muito próxima, e talvez fosse pior do que imaginava. O dia amanheceu frio, mas Helena sentia um calor estranho por dentro, uma mistura de ansiedade e firmeza. Já não havia mais dúvidas sobre o que precisava fazer. Não podia guardar tudo para si. Não depois de descobrir que o filho não apenas usará o cartão dela sem permissão, como também tramava junto com a esposa e a sogra para esconder a verdade. Naquela manhã, pegou o telefone e enviou mensagens para Marcelo, Patrícia e Dona Lúcia. Quero todos aqui para jantar hoje. É importante. Nenhum deles questionou. Talvez pensassem que fosse algo trivial, mas Helena sabia que à noite a máscara cairia. Passou o dia preparando um jantar simples, mas aconchegante. Queria que a casa estivesse acolhedora, para que nada distraísse do verdadeiro propósito da reunião. O cheiro de comida caseira se espalhou, e a mesa foi posta com capricho. No centro, Helena colocou a caneca branca que ganhará de presente, propositalmente, como se fosse apenas um enfeite, mas na verdade seria uma peça-chave no diálogo que viria. Às 19 horas, a campainha tocou. Patrícia e Dona Lúcia chegaram primeiro, sorridentes, mas o ar leve logo se perdeu quando Helena, com expressão séria, as cumprimentou. Poucos minutos depois, Marcelo entrou, tentando puxar conversa. Mãe, que bom que nos chamou. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Helena Resperu fundou. Sim. E é por isso que todos vocês estão aqui. Serviu o jantar em silêncio. Ninguém sabia, mas Helena estava observando cada olhar trocado, cada gesto nervoso. Esperou que todos terminassem a refeição antes de começar. Então, pegou a caneca e colocou-a bem à frente. Lembram deste presente? Perguntou, olhando diretamente para Marcelo. Ele engoliu seco. Claro, mãe. Foi de coração. Pois bem, ela continuou, junto com esta caneca, também vi minha sogra receber um anel de 15 mil reais. Até aí, tudo bem. O problema é, fez uma pausa, encarando Patrícia e Dona Lúcia, é que esse anel foi pago com o meu cartão. O silêncio foi imediato. Patrícia ficou pálida. Dona Lúcia desviou o olhar. Marcelo abriu a boca para falar, mas Helena o interrompeu. Não minta. Eu vi a fatura. E antes que tentem inventar desculpas, sei também que mudaram o endereço de e-mail para que eu não visse as cobranças. Marcelo passou a mão no rosto, nervoso. Mãe, eu ia te contar. Foi só um empréstimo. Empréstimo? Helena riu, Sam Humor. Um empréstimo é quando você pede antes, não quando rouba e ainda tenta esconder. Patrícia tentou intervir. Helena, não é bem assim. Minha mãe estava passando por um momento difícil e... Momento difícil? Cortou Helena, virando-se para Dona Lúcia. Com um anel de ouro no dedo. Que tipo de dificuldade é essa? Dona Lúcia, que até então permanecerá calada, finalmente falou. Eu não pedi o anel. Foi ideia deles. Marcelo disse que queria me agradecer por algo que eu fiz por ele. Helena franziu a testa. E o que exatamente a senhora fez que valeu 15 mil reais e a minha confiança quebrada? O clima ficou pesado. Marcelo baixou a cabeça. Patrícia segurou o braço dele, mas ele pareceu ceder à pressão. Mãe,
A verdade é que eu estava com uma dívida grande. Patrícia também. Minha sogra me emprestou dinheiro alguns meses atrás para evitar que perdêssemos o carro. Eu quis retribuir, mas não tinha como. Então, usei o cartão. Eu ia pagar antes que a senhora percebesse. Helena sentiu um aperto no peito. Não era apenas o dinheiro, era o fato de ter sido deixada de fora, como se fosse uma estranha. Você podia ter me pedido ajuda, Marcelo. Eu sempre estive ao seu lado. Sempre. Mas preferiu me enganar, e ainda me humilhar no meu próprio aniversário. Ninguém respondeu. O silêncio foi quase insuportável. Helena se levantou, recolheu a caneca e a segurou firme. Este presente, agora significa muito mais. Representa exatamente o valor que vocês me deram nessa história. Colocou-a de volta sobre a mesa. Mas eu não sou mais a mesma. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Sem gritos, sem drama exagerado, apenas uma firmeza que deixou todos desconfortáveis. Helena sabia que a conversa não acabaria ali. Havia decisões a tomar, e o dia seguinte seria determinante para mostrar até onde estava disposta a ir. Helena acordou cedo. A noite anterior ainda ecoava em sua mente. As expressões tensas, as justificativas mal formuladas, o peso do silêncio depois da verdade exposta. Mas, estranhamente, não sentia apenas mágoa. Havia também uma clareza nova, como se, depois de muito tempo, finalmente conseguisse ver as coisas sem o filtro da emoção. Enquanto preparava o café, olhou novamente para a caneca sobre a mesa. Tocou-a com a ponta dos dedos, sem raiva, apenas com uma melancolia tranquila. Naquele momento, decidiu que não deixaria que um objeto, ou mesmo um ato de ingratidão, definisse seu valor. Mas também sabia que não podia simplesmente deixar tudo como estava. Era hora de agir, não com vingança, mas com firmeza. Após o café, sentou-se ao computador e começou a escrever. Primeiro, uma carta endereçada a Marcelo. Não era um texto cheio de acusações, mas sim um relato sincero sobre como se sentiu. A humilhação no aniversário, a dor de saber que foi enganada, e a decepção por não ter sido procurada como mãe e aliada. No final deixou claro, não cortaria laços, mas estabelecerá limites. Em seguida, ligou para o banco. Cancelou imediatamente o cartão de crédito que estava no seu nome, abriu uma nova conta e colocou todas as senhas sob sua guarda exclusiva. Depois fez algo que há meses vinha adiando. Marcou uma viagem de uma semana para a praia, só para ela. Sem Marcelo, sem Patrícia, sem obrigações. Pouco depois das 9, o telefone tocou. Era Marcelo. Mãe, sobre ontem, começou ele hesitante. Marcelo, eu já disse o que precisava dizer. A voz de Helena estava calma, mas firme. Eu te amo, mas não vou mais permitir que me desrespeitem dessa forma. Quero que leia uma carta que deixarei para você. Carta? Sim. Está na sua caixa de correio. Quando terminar de ler, pense no que quer para o nosso relacionamento daqui para frente. Do outro lado, silêncio. Marcelo parecia não saber o que responder. Helena aproveitou para encerrar a ligação, antes que ele tentasse se justificar. No início da tarde, ela mesma levou a carta, junto com a caneca, até o prédio onde Marcelo morava. Pediu ao porteiro que entregasse. Não precisava ver a reação dele naquele momento. A mensagem estava dada. De volta em casa, sentiu um alívio inesperado. Não havia gritado, não havia perdido o controle. Apenas havia se colocado no seu devido lugar, um lugar de respeito. No fim do dia, recebeu uma mensagem de Patrícia. Helena, li a carta também. Quero pedir desculpas. S.I.K. Aramis. Minha mãe não deveria ter aceitado o presente, e nós deveríamos ter sido honestos com você. Helena leu e respondeu apenas, obrigada por reconhecer. O tempo dirá se conseguiremos superar. Marcelo não escreveu nada até a noite. Quando finalmente o fez, suas palavras eram curtas, mas carregavam um peso. Mãe, você tem razão. Fui egoísta.
Não sei como consertar, mas quero tentar. Helena sorriu de leave. Não era um perdão completo, nem um recomeço imediato, mas era um passo. Ao anoitecer, preparou uma mala pequena. A viagem para a praia estava confirmada para a manhã seguinte. Antes de dormir, olhou uma última vez para a caneca, ainda sobre a mesa. Pensou em jogá-la fora, mas desistiu. Guardou-a no armário, não como lembrança amarga, mas como símbolo da virada de página. Um lembrete de que, mesmo quando somos subestimados, podemos escolher o valor que damos a nós mesmos. O som suave da chuva caindo lá fora embalou seu sono. Pela primeira vez em muitos meses, Helena sentia-se leve. Não sabia como seria a relação com Marcelo dali em diante, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais permitiria que alguém definisse seu valor por gestos superficiais. E assim, no dia seguinte, enquanto o sol nascia no horizonte e ela se preparava para embarcar rumo a dias de descanso e reflexão, Helena deixou para trás não apenas uma casa silenciosa, mas também o peso de anos de omissões. A caneca de R$ 5 e o anel de 15 mil continuariam existindo, mas para ela, o que realmente importava era algo que não tinha preço: a paz de saber que, finalmente, havia escolhido a si mesma.